Que alguma coisa estranha está acontecendo por trás dos bastidores de Brasília, a isso tá. Nós já sabemos que Alexandre de Moraes já tirou todo o seu dinheiro lá dos Estados Unidos, está vendendo seus bens. Sabemos também que ele está sendo processado pelo Rumble, que é totalmente ligado à empresa de Donald Trump. E tem mais. Se tudo isso se tornar uma lei lá nos Estados Unidos e Alexandre de Moraes não puder entrar lá, como que ele vai se defender? Porque lá nos Estados Unidos, processos criminais, principalmente lá na Flórida, tem que estar presente quem está sendo acusado. E aí fica a pergunta, se Alexandre de Moraes pisar nos Estados Unidos, será que ele pode ser preso? Que alguma coisa está acontecendo estranha por trás dos bastidores? Ah, isso tá. Basta ver o clima de velório de Daniela Lima dando esta notícia na Rede Globo. Musk, que é integrante do governo de Donald Trump e dono da Rede X, sugeriu, na própria rede, sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso da rede social Rumble, em que Moraes é processado pelo grupo de mídia de Trump, acusando-o de censura. Musk escreveu no X o seguinte, vamos mostrar para vocês, abre aspas, Moraes não tem propriedade nos Estados Unidos da América? Fecha aspas. A mensagem foi uma resposta a um comentário a respeito da fala do ministro ontem à tarde, que associou as Big Techs ao fascismo e à lavagem cerebral. Quando ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente, em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. E sobre essa fala do ministro Alexandre de Moraes, que Daniela Lima acabou de falar, eu vou colocar para vocês e vocês vão ficar chocados. Ele ainda diz que somos nós, que produzimos conteúdos na internet, que estamos com discurso de ódio, mas prestem atenção quem está com discurso de ódio. Pessoal, passando para lembrar que esse é um canal de direita que é patrocinado por você que nos assiste. Mas os momentos estão ficando difíceis por trazermos conteúdos de direita que dizem sobre Alexandre de Moraes e sobre a esquerda, revelando toda a verdade do que está acontecendo por trás do sistema. As nossas visualizações não estão tendo alcances, então está ficando difícil. Temos custos altíssimos com funcionários, com edições, capas e pesquisas para melhor trazer os conteúdos para vocês. E eu gostaria de pedir a ajuda de cada um de vocês para que mais uma voz de direita não venha se calar no Brasil. Eu preciso muito da sua ajuda para que você contribua com qualquer valor, com o QR Code abaixo. Assim, você vai estar ajudando o meu trabalho a crescer e também favorecendo a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Já quero agradecer a cada um de vocês e quem não puder ajudar, nos ajude com oração para que mais uma voz não seja calada no Brasil. Muito obrigada a todos e vamos para os vídeos. Segundo Gustavo Gayer, aspas, meu Deus do céu, isso aqui já é um caso de exame de sanidade. A fala dele é exatamente idêntica à do Maduro, fecham aspas. Olhem o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Essa
ou esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. As redes sociais, instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com discurso de ódio, com discurso misógino, com discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. E agora vejam o que vai dizer Daniela Lima novamente para vocês perceberem que sim, Alexandre de Moraes está praticamente no mato sem cachorro. É tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Trump lançou a armadilha e ele caiu direitinho. E olhem o que vai dizer a defensora do governo. Em clima de velório novamente. Vamos mostrar para vocês, já está no blog, está na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? Eu fui falar com fontes da chancelaria, fui falar com fontes do governo para entender como é que isso estava batendo lá e trago um relato detalhado que já vai chegar também no blog, primeiro aqui para você, no Conexão Globo News. Nos bastidores de Itamaraty, ele já está trabalhando pelo Supremo Tribunal Federal há meses nos Estados Unidos, né? Desde novembro, a chancelaria do Brasil, o Palácio do Itamaraty, integrantes diplomatas, dizem que desde novembro há uma ofensiva nos bastidores. Eu pedi, me ajude a definir o que é aí ofensiva nos bastidores. São conversas com formadores de opinião, com a gente no Congresso americano, com pessoas que podem ajudar os Estados Unidos a entenderem qual foi, abro aspas, o papel do Supremo na defesa da democracia no Brasil, fecho aspas, nos últimos anos. Isso não é, digamos, me informou também a fonte no Itamaraty, fácil de ser compreendido, porque são regramentos legislativos diferentes, mas o fato do que aconteceu no Capitólio, etc., e tal, ajuda a explicar. Ainda voltando aqui à fonte que eu mencionava anteriormente, né, ele diz, olha, há essa ação nos bastidores e uma ação formal, aqui avaliamos que ainda não é o momento. Por quê? Porque o que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Ainda assim, uma outra fonte mostra que há uma ordem direta do governo para, abro aspas, defender o Supremo naquilo que for preciso, fecho aspas, inclusive por meio de ações mais incisivas na diplomacia que o Brasil tem feito nos Estados Unidos. Muita coisa do que o Trump fala, do que o Musk fala, vira espuma, vira ameaça, mas, de todo modo, são muitas frentes. O trabalho que a extrema-direita, né, uma ala da família Bolsonaro e uma ala da extrema-direita está fazendo é permanente. Eles estão quase montando um bunker lá mesmo para obter algum tipo de vitória efetiva, ou seja, uma ação do governo contra o judiciário brasileiro. Até aqui, Donald Trump deixou Musk falar, mas não fez. Como vocês podem perceber, é complicado. E agora, olhem esta notícia que vai trazer Deltan Dallagnol e vocês vão entender de fato que temos que comemorar uma grande vitória no Brasil. Mas antes, olha o que disse Eduardo Bolsonaro. Quem você recorrer? Porque a Suprema Corte e não tem para quem você recorrer. Porque a Suprema Corte está no topo da hierarquia do Judiciário.
Então, quando eles decidem alguma coisa, você não tem como apelar o segundo grau de revisão. A gente, obviamente, vai acabar indo para os tribunais internacionais, mas a gente quer evitar que esse momento chegue. Então, nós temos que parar o Alexandre de Moraes e eu estou vendo muitas oportunidades. Quando ele viola a lei americana, quando ele obriga, por exemplo, a Truth Social, que é a mídia social do presidente Trump, ou a Rumble do Chris Pavlovski, quando ele entra aqui no território americano, obrigando essas empresas a ter determinadas condutas que são contrárias à primeira emenda americana, você tem então aí a possibilidade, né, nessa invasão de jurisdição, de sancionar o Alexandre de Moraes com a chamada sanção OFAC, que congela a conta bancária, perde visto, dentre outros prejuízos. Que foi o mesmo caso, pelo mesmo motivo, os Estados Unidos, Trump, assinou a sanção contra o procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, que tentou prender o Benjamin Netanyahu e o Trump aplicou ao Karim Khan essa medida. Então vamos ver o que acontece, mas alguém tem que parar Alexandre de Moraes porque foi longe demais. Meu pai não é mais presidente, por que ele está na Suprema Corte? No seu país, pessoas comuns que não têm cargo público começam um processo na Suprema Corte? Isso é uma loucura. Eu acredito que por vias judiciais ou por vias do Poder Executivo, a gente vai ver ainda o Alexandre de Moraes sendo sancionado. E uma vez que o Alexandre de Moraes seja sancionado, eu não enxergo em nenhum dos outros 10 juízes da Suprema Corte Brasileira uma disposição para levar adiante essa censura. Porque essa cruzada do Alexandre de Moraes, ela está pessoal. Já é contra o Jair Bolsonaro. Assim como ele botou o Elon Musk, não sei se você sabe, ele botou o Elon Musk numa investigação no Brasil de fake news. Então é uma loucura, uma psicopatia, mas a gente vai ter que enfrentar e a gente há de vencer. E aí fica a pergunta para vocês seguidores do nosso canal. O que vocês acham que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes? Será que se o negócio apertar mesmo, todos os ministros vão apoiá-lo? Ou será que vai ficar de exemplo? Bom, segundo Deltan Dallagnol, você vai comemorar essa notícia? É revelador. Você sabia que áudios exclusivos que vieram à tona podem provar que os réus do 8 de janeiro foram injustiçados? Pois é, gente, assista até o final para você ouvir esses áudios e para você saber da verdade oculta por trás deles, o que pode virar o jogo das acusações contra os réus presos por tentativa de golpe lá no 8 de janeiro. No domingo à noite, o Fantástico exibiu áudios exclusivos que revelam os bastidores da chamada trama do golpe. E eu vou mostrar eles para você aqui. Esses registros, eles mostram que, embora tenha sim existido algum planejamento entre alguns militares, a ideia do golpe nunca saiu do papel. Em vez de executar o golpe, os envolvidos eles desistiram e desistiram de forma voluntária, percebendo que a ação não teria sucesso ou então que eles poderiam arcar com as consequências, ser até presos. Ouça aqui esse primeiro áudio. Acabei de falar com o Tid, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então... E aí, ouviram? O tenente-coronel Sérgio Cavalieri, ele deixa claro aí que um decreto, que é a tal da minuta do golpe, não seria assinado, porque o alto comando rejeitou a proposta. Ouça agora esse segundo áudio aqui. Aí eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, porque ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Ou seja, o presidente não agiria sem o aval das Forças Armadas. A desistência voluntária é uma regra do direito penal que descaracteriza um crime. Se alguém pensa em assaltar um banco, compra armas, escreve todo o plano no papel e depois desiste porque o gerente do banco não vai aderir ou porque ficou com medo de ser pego e ser punido, então não existe crime segundo o nosso direito penal. Se alguém se prepara para um crime e decide não executá-lo, ele não pode ser punido. É o que diz a lei. Esses áudios, eles serviram para mostrar que, em vez de um golpe em andamento, o que houve foi um abandono completo da ideia antes de qualquer execução. De novo, planos escritos, áudios, conversas, isso não configura execução, é planejamento. Sem a efetiva prática dos atos de violência, de grave ameaça, não há crime. Assim fica claro que os réus do caso Bolsonaro e aqueles do 8 de janeiro, eles não podem ser condenados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. Em relação ao 8 de janeiro, a justiça deveria focar somente em crimes efetivamente comprovados, como os crimes de dano ou de incitação ao crime. Isso é claro quando existe acusação e prova individualizada do que cada um fez. Mas parece que o STF não está ligando muito para o julgamento de acordo com a lei, não é?
Conta pra mim agora se esses áudios te surpreenderam ou se eles só provam aquilo que você já sabia, aquilo que você já achava. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém que também precisa saber sobre essa revelação. E nos segue aqui para apoiar nosso trabalho. E vocês, gente, eu, na minha humilde opinião, só comprovou que eu já sabia. Essa história de caronchinha, fantasiosa. É lógico que a gente pode propor alguma coisa, falar entre pessoas ali, mas não aconteceu. Aqui foi bem claro nos áudios, e isso pode inocentar todos os presos do 8 de janeiro, principalmente Bolsonaro, porque segundo eles, foi ele que quis dar o golpe. Como pode isso, gente? Será que eles acreditam que o povo está acreditando nisso? Ou será que, na verdade, eles estão todos desesperados porque estão sendo desmascarados um a um? Vocês já viram o que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele, que é o soberano, que está acima de tudo aqui no Brasil, já está acontecendo tudo isso. Já teve relação a ele tirar o dinheiro dele, teve aí informações de bastidores que, na verdade, bastidores não, teve uma notícia, né, que saiu que o governo Lula, o pessoal lá do Itamaraty falou que ele não era para ir para os Estados Unidos, que era perigoso, então por aí vocês tiram. Se está acontecendo tudo isso por trás dos bastidores, que nós não sabemos, com certeza tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar. Para estar chegando neste ponto, ele sabe, ele tem certeza que vai cair. E olha que deve ter muita gente que vai cair junto, deve ter já peixe grande sem dormir. Inclusive ministros do STF que também o apoiam e pessoas de esquerda. Mas e vocês? O que vocês acharam de todas essas declarações? E deixa aqui o que vocês acharam de Daniela Lima dando essas notícias. Bom, este foi o React de agora. Eu preparei com muito carinho para você. Peço para você curtir, compartilhar, comentar. E, se puder, apoie o nosso trabalho, para que uma fala de direita não venha deixar de acontecer no Brasil. Eu agradeço cada um de vocês, peço para você curtir, compartilhar, comentar. Não esquece de deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita, você também, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até um próximo encontro.